Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando das profecias de Zacarias e dos mistérios que Deus mostrou para ele através de revelação. Zacarias teve profundas revelações de Deus em visão que o chocou, ele chamou muito atenção. Sem mais delongas, vamos ouvir. Era um decreto de sentença divina, uma sentença que percorreria a terra, expondo toda a maldade e deixando-a sem esconderijo. Então, como que se desvendando o propósito desta visão solene, o anjo declara: esta é a maldição que está saindo sobre toda a terra. Porque conforme está escrito de um lado, todo ladrão será expulso. E conforme está escrito do outro, todo que jura falsamente será expulso. Zacarias 5:3. O rolo, porém, não é um símbolo, é uma força ativa. Um ébito divino que percorre a terra trazendo julgamento, expondo o seu pecado e trazendo a consequência sobre os opressores. Os pecados mencionados, roubos e falsos testemunho, não são escolhidos aleatoriamente. Representa não apenas transgressões individuais, mas a corrupção generalizada que havia contaminado a desonestidade, que minava a justiça, a ganância que devorava a integridade, a mentira que profanava a comunhão do povo de Deus, são diretamente ligados aos mandamentos da lei. Não furtarás. Êxodo 20:15. E não darás falsos testemunhos contra o teu próximo. Êxodo 20:16. O rolo é assim a manifestação visível da aliança violada, carregando consigo o peso do julgamento sobre a infidelidade do povo. Mas este julgamento é pessoal, direto e inescapável. Eu a enviarei, declara o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e daquele que jura falsamente em meu nome. Permanecerá na sua casa e o destruirá completamente, tanto as vigas quanto as pedras, conforme está escrito em Zacarias 5, versículo 4. Aqui a sentença é invasiva, devoradora, irresistível. Não se trata de punições distantes ou abstratas, mas de uma devastação que penetra nos lares, desmantelando a falsa segurança dos que praticam a injustiça. A permanência da maldição na casa evoca a ideia de uma destruição duradoura, de uma consequência inevitável que não pode ser evitada. Enquanto Zacarias absorve o peso desta visão, outra se desenrola diante dos seus olhos, agora ampliando a purificação do indivíduo para a limpeza da terra como um todo. O anjo que falava comigo adiantou-se e disse: olha e veja o que está acontecendo. Perguntei: o que é isto?
Ele respondeu: é um cesto. E acrescentou: esta é a iniquidade do povo de toda a terra. Zacarias 5, 5 e 6. Um cesto, algo comum usado para medir cereais, mas que nesta visão contém algo muito mais sombrio. Quando a tampa de chumbo é levantada, Zacarias vê dentro dele uma mulher, a personificação da maldade. Então a tampa de chumbo foi levantada e lá estava uma mulher sentada dentro do cesto. E ele disse: esta é a maldade, e empurrou de volta para dentro do cesto e fechou a tampa sobre ela, conforme está escrito em Zacarias 5, 7 e 8. A imagem é simbólica e dramática. A imagem é revelada, contida, destringida. Um chumbo pesado assegura que o mal não escapará, não se infiltrará novamente entre o povo de Deus. Mas não termina aí. Zacarias vê algo mais extraordinário. Olhei para diante de mim e vi duas mulheres. Estavam duas mulheres com vento em suas asas. Elas tinham asas como de cegonha e levantaram o cesto entre o céu e a terra, conforme está escrito em Zacarias 5 e 9. Estas figuras misteriosas e poderosas são agentes da justiça divina, encarregada de transportar a maldade para longe da terra prometida. Para onde estão levando o cesto? Pergunta o profeta Zacarias 5 e 10. E a resposta vem com clareza: para a terra da Babilônia, a fim de construírem uma casa. Quando a casa estiver pronta, o cesto será colocado lá. Zacarias 5, 11. A Babilônia, símbolo do exílio, da rebelião contra Deus, torna-se agora o lugar definitivo para o confinamento da maldade. É como se o pecado que de uma vez contaminou Israel estivesse sendo devolvido à sua fonte, removido completamente, para que Jerusalém pudesse ser verdadeiramente santa, um lugar preparado para a habitação do Altíssimo. E assim, enquanto a visão chega ao fim, uma verdade poderosa emerge. Uma verdade tão vital hoje como nos dias do profeta Zacarias. Para que o reino de Deus seja estabelecido, a maldade precisa ser removida. Para que sua presença habite entre o seu povo, o pecado não pode permanecer. A questão que se impõe não é apenas para Israel, mas para todos que desejam ser parte da sua morada santa. Estamos dispostos a abandonar o pecado que se apega tão firmemente a nós? Ou seremos como aquele sobre o rolo voador, encontrado em oposição sobre o juízo do Todo-Poderoso? À medida em que a visão do rolo voador e a remoção da maldade da terra se dissipa, Zacarias, ainda imerso no domínio da revelação divina, é conduzido a mais uma visão.
uma que traz consigo um senso de desfecho de ordem celestial, sendo estabelecida de soberania divina, avançando com força irresistível sobre a terra. As visões anteriores falaram de restauração, de purificação, da necessidade de eliminar o pecado no meio do povo de Deus para que ele possa habitar em sua presença. Agora, ao levantar novamente os olhos, o profeta contempla uma cena que revela não apenas o julgamento das nações, mas também a vinda de um governante sem igual, alguém que reunirá em si os ofícios de sacerdote e rei, trazendo paz e justiça sobre o reinado do Todo-Poderoso. A visão começa com um movimento com a força poderosa, avassaladora que rompe a partir da presença de Deus. Olhei novamente e diante de mim estavam 4 carros saindo de dentro de 2 montes, montes de bronzes, conforme está escrito em Zacarias 6:1. Ao contrário das imagens estáticas das visões anteriores, esta é repleta de ação, de urgência, de algo que está sendo liberado, algo que não pode ser detido nem desfeito. Os carros, instrumentos de guerras de autoridade divina, não emergem do caos do mundo, mas de 2 montes de bronzes, metal associado à força, ao juramento e à durabilidade, como no altar de bronzes do templo onde se realizavam os sacrifícios, conforme está escrito em Êxodo 27:1-2. Estes montes se erguem como testemunhas imutáveis do decreto do Altíssimo, marcando o ponto de onde a sua palavra parte, absoluta e inabalável. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, estas profecias e visões do profeta Zacarias cada vez mais me faz pensar profundamente como reagiu Zacarias naquele momento. Acredito que Zacarias deve ter ficado trêmulo com tanta grandeza de sinais que o Senhor mostrou para ele através de visões. Zacarias estava lado a lado com o anjo do Senhor, fazendo descobertas profundas que nos dias de hoje ainda está para ser revelado. Estas profecias do profeta Zacarias vai alcançar os últimos dias. Este cesto que carregava a maldade, levando de volta para a fonte, estes carros de guerra está anunciando o que está por vir. Meu amigo e meu irmão em Cristo, procure a se aprofundar na Bíblia Sagrada. E você, meu amigo, que não conhece a Jesus, procure conhecer enquanto há tempo. Não estou te colocando medo, não estou te apavorando, mas a justiça de Deus realmente é real, justa e verdadeira. Doa a quem doer, os mistérios vistos por Zacarias vai acontecer.
Deus vai fazer uma limpeza no seu povo e o pecado vai ser retirado do meio do povo dele e a maldade vai para a fonte de onde ela devia estar por toda a vida. Portanto, meu amigo, o ladrão, o falso testemunho vai pagar um preço alto, porque a justiça de Deus cairá sobre eles, porque estão ferindo os mandamentos da palavra de Deus. Ainda há tempo para conserto, para refletir sobre si mesmo, cada um pôr a mão na consciência e refletir se está de acordo com a palavra de Deus ou se está de acordo com o sistema que o mundo implantou para enganar, iludir e convencer aqueles que não estão firmados nas promessas do Senhor. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!